Bem-vindos a mais um podcast nessa página maravilhosa, meus amores! Bora para mais um Fofocas Terapêuticas. Hoje é dia de fofocar, vocês sabem que o Pérola ama uma fofoca. E como fofocar sozinho não é tão divertido, é claro que eu tenho uma convidada maravilhosa hoje para trazer aqui para vocês. E nós vamos falar hoje, a Daniela, que daqui a pouco eu já chamo, a gente vai falar sobre psicologia e terapias. Se elas são inimigas ou aliadas na cura. Então, a gente vai falar sobre esse papo, que é um papo que eu acho extremamente importante e que precisa ser mais falado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Terezinha, que está chegando aqui. Hoje o papo vai ser bom. Depois vocês coloquem aqui para a gente se vocês tiverem dúvidas, comentários. Vocês sabem que a gente gosta muito dessas conversas, dessas interações. Então, bora lá para mais um Fofocas Terapêuticas. Mas antes de entrar, bora as fofocas do mundo de Pérola para a gente conversar um pouquinho do que está acontecendo por aqui, porque eu sei que vocês também querem saber. Então, a questão aqui é, dentro das questões, eu tenho falado nas últimas semanas que a gente entrou no ano novo astrológico, né, no ano de Marte. Então, a gente tem que se preparar e aproveitar essa energia de ação, de novos inícios a nosso favor. Que muita gente está desesperada porque Marte tem uma energia de combate, mas a gente tem como usar essa energia a nosso favor. E uma das formas que eu vou fazer isso com os meus clientes é através do tratamento de ativação de prosperidade desse mês. Todo mês, nos inícios de mês, nas datas de portal, no caso próximo do 4, eu faço um tratamento de prosperidade coletivo e cada mês eu trabalho uma temática. E neste mês eu vou trabalhar ativação de prosperidade com alinhamento astrológico para o ano de Marte. Então, eu vou ativar algumas energias interessantes a níveis astrológicos para vocês cuidarem e também fazer essa limpeza e ativação de prosperidade por 15 dias, um tratamento completamente offline, para que você possa se alinhar com leveza com a prosperidade. Se você quiser participar, ele começa no dia 4, depois do meio-dia, e vai até o dia 18, tá? E só vai até o dia 4 as inscrições, porque quando eu começo um tratamento, ninguém mais entra por conta da preparação energética que tem que ser feita. Se você quiser participar, eu vou deixar aqui abaixo, no link aqui abaixo, para você entrar em contato comigo para garantir a sua vaga, que ainda dá tempo. Quem já está no grupo, tem gente do grupo aqui que eu estou vendo no chat, já está recebendo alguns alinhamentos, porque é sobre isso. Quem chega primeiro ganha mais. E é isso, meus amores. E agora, sem mais delongas, eu vou chamar a minha convidada. Eu já vou chamar aqui a Daniela e vou pedir para ela se apresentar, falar quem ela é, porque hoje a gente vai fofocar. Seja bem-vinda! Oi, Pérola, querida, tudo bem? Quanto tempo, né? Terceira entrevista que a gente faz juntas. Você está me vendo direitinho? Tá tudo certinho, tá? Né? Bom, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada há 22 anos, não lembro o ano que eu me formei. Eu saí da formação de psicóloga, fiz formação em especialização em psicologia hospitalar, trabalhei anos em hospital, depois eu fui para o Exército Brasileiro como tenente psicóloga, atendia como psicóloga clínica e fiz formação em psicanálise durante um período, parei e depois voltei, né? E você me chamou para um tema que eu tenho um grande prazer em falar, que é sobre as terapias holísticas, as terapias alternativas e eu acho que eu já me apresentei, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho anos de formação em psicologia e nunca deixei de admirar o trabalho de um terapeuta holístico. Eu acho que o ser humano é um ser biopsicossocial e, óbvio, se a pergunta é aliadas ou inimigas, amigas, super amigas. Adoro pedras, adoro florais de bar, até onde sei, psicólogos não podem prescrever florais de bar. Muitos prescrevem, por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o profissional que nós vamos procurar, tanto da sua área quanto da minha. Tem que ser uma pessoa que tenha um registro, um conselho, que tenha cursado um bom lugar, né? E, assim, eu acho que é uma complementação muito grande, é uma completude que o paciente tem. Ele sai da terapia com dor, aí ele vai lá para uma sessão de reiki, ele usa pedras quentes, ele faz massagem com pedras quentes, eu acredito muito em cristais, eu acredito no poder curativo de alinhamento de chakras, eu acredito no uso de florais de bar, eu já passei por radiestesia, então eu sou assim, muito a favor. Eu acho que é um complemento.
porque a gente vê o ser humano como um ser biopsicossocial. E esse ser humano, ele não pode ser só limitado na terapia. Às vezes ele sai da terapia mal. E aí, do lado do meu consultório, tem o seu consultório. Vamos supor, eu moro no Rio de Janeiro, ela mora em São Paulo. A gente não vai, por enquanto, trabalhar junto, mas quem sabe um dia. Aí vai lá, faz um trabalho incrível com ela, porque ela é uma excelente profissional e sai renovado, sabe? A pessoa, enfim, tem um que é mais do que ficar só naquela coisa de eu vou para a sessão de terapia, eu vou para a sessão de terapia, eu vou para a sessão de terapia. Eu acho que combinar as duas é muito, muito válido. Então, a minha resposta é: somos aliadas, e eu sou super aliada, porque eu amo terapia holística, sou submetida à terapia holística, sou super fã do trabalho de vocês, dos profissionais sérios, dos profissionais que sabem o que estão fazendo, adoro floral de bar, adoro reiki, enfim. Eu sou socorrista e o meu professor de primeiros socorros, que falou na semana passada, o professor Eduardo Antônio, ele sempre me envia reiki. Eu falo: Eduardo, oi Eduardo, tudo bem? Boa noite, meu querido. Eu ligo para ele e falo: Eduardo, pelo amor de Deus, estou passando mal, me manda um reiki. Quando ele vai ver, no dia seguinte eu já estou dormindo. Então é uma coisa que eu sei que funciona. Por quê? Por que eu dormiria tão rápido, né? Me sinto bem, me sinto tranquila, acredito muito no trabalho de vocês, valorizo muito, assim como eu valorizo muito também o meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho no hospital, junto com o trabalho de vocês, é excelente, porque no hospital as pessoas têm dor, no hospital as pessoas precisam ser tocadas, e eu acho fantástico, mas eu acho que no hospital ainda não tem. Mas nas clínicas, deveria ter uma clínica, deve ter em algum lugar, eu ainda não trabalhei em nenhuma, não sei se na sua tem, aonde uma psicóloga trabalha com terapeutas holísticos, com fisioterapeutas, vendo o ser humano como uma equipe multidisciplinar, que não é só médico, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta ocupacional. Terapeuta holístico também, porque terapia holística é uma coisa maravilhosa. Enfim, basicamente essa apresentação que eu quero fazer. Com muito prazer que eu estou aqui de novo para a nossa terceira entrevista. É sempre um prazer estar aqui com você. Você é uma querida, super competente, gosto demais do seu trabalho, gosto demais de você. A gente se conheceu na época do Levante Rio Grande do Sul, que tem tempo, hein? Até hoje a gente mantém contato, a gente permanentemente se fala, e é um grande prazer fazer parte do seu dia a dia, assim, sabe? Quando você me chama, me mostra algumas coisas que você está fazendo, eu sigo sua página, eu acho extremamente interessante, e óbvio que eu vou querer depois saber minha pergunta, vou querer fazer minhas coisas com você, porque eu acredito, porque eu adoro. Acho que é isso. Opa, peraí. Eu te mutei aqui, desculpa, deixa eu te desmutar. Pode falar. E aí, se você querendo me fazer perguntas, eu também vou querer te fazer perguntas. O que você acha do paciente sair de uma sessão de psicoterapia onde ele passou por um momento ansiogênico? Porque sempre, às vezes, na maioria das vezes, terapia é uma coisa que causa uma ansiedade. Ir para a sua sala. O que você pensa sobre isso, Pérola? Queria ouvir sua opinião. Bora falar sobre isso. Primeiramente, o que eu queria comentar, gente, é que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Terapia holística e psicologia não é a mesma coisa. Vamos primeiro colocar isso, porque tem pessoas que confundem. A gente precisa trazer isso em primeiro lugar. Tem gente que confunde. Vocês fazem. É que Oi? o CLP tem uma lista, então isso é muito importante o que você está falando. Eu não posso prescrever florais de bar. É importante a gente trazer isso. São tratamentos que se complementam, mas a gente não pode misturar as coisas no momento que estamos vivendo. Você como está aqui? Gente, a gente está com os probleminhas técnicos de microfonia, então quando ela fala, eu tenho que ficar com o microfone fechado, quando eu falo, eu tenho que mutar o dela. Então a gente pode ter algumas coisinhas, mas vamos conversar aqui.
A gente não pode, uma coisa que a gente tem que falar, porque já me perguntaram isso, inclusive, Carola, por que você não faz faculdade de psicologia? Tem tudo a ver com você gosta de trabalhar com pessoas, você ajuda as pessoas a se alinharem, por que você não faz faculdade de psicologia? De uma coisa muito simples, porque se eu me tornar psicóloga, eu não posso usar as ferramentas que eu uso nos processos de cura, porque é proibido pelo conselho. E a gente tem que falar sobre isso porque existem sim psicólogos que usam tarô, existem psicólogos que usam florais de bar, mas isso é contra as normas do conselho. Se o conselho pega, eles perdem o direito de exercer como psicólogos, porque é uma linha de tratamento diferente. E como tem regras, a gente tem que respeitar as regras. Para ter uma noção, psicologia era uma das faculdades que estava na minha lista quando eu estava para fazer, né? Eu fiz algo completamente diferente na época, eu sou formada em letras português e japonês, eu não fiz, mas psicologia era uma das coisas que eu tinha interesse, porque eu já tinha interesse de cuidar de pessoas. Naquela época eu tinha uma outra visão, né? Só que quando eu me descobri como uma pessoa que ajuda pessoas, eu entendi que a minha linha é uma linha da terapia holística, que é o quê? Eu trabalho a pessoa através da energia dela, e não necessariamente da psique, da mente. Eu, óbvio, no meu trabalho, quem me conhece sabe que eu faço alinhamento mental também. Mas é diferente do que um alinhamento mental feito por um psicólogo, são outras linhas de trabalho. Tanto é que eu, como ela perguntou, o que você acha de um ir para o outro? Gente, eu recomendo, tem paciente meu que eu recomendo, você precisa de um psicólogo. Essa área eu não posso cuidar. Não dá. Você precisa ir para lá. Tanto é que eu tinha uma pessoa que, quando começou a atender comigo, ela atendia, não lembro se era um psicólogo ou um psicanalista que ela passava na época. E ela ela entrou na mentoria, e como a mentoria estava ajudando muito ela a dar saltos muito grandes que a terapia convencional não estava funcionando, ela falou, Pérola, eu quero largar e ficar só com você. Só que ela tinha questões que eu não poderia suprir. Eu falei para ela, negativo. Aquela coisa assim, tipo, esta área eu cuido, esta área aqui eu não cuido de questões psicológicas mais profundas, essa não é a minha área de atuação. Eu não posso infringir, eu não posso falar para você, se você tem um problema psicológico, que você precisa de um acompanhamento, por exemplo, psiquiátrico, e falar para você, olha, não, eu dou conta disso. Gente, se vocês, porque tem profissional que faz isso. Se você encontra um profissional de terapia holística que fala para você, larga, cuidado. Cuidado, porque não é assim. Deixa eu deixar a Adriana falar um pouco aqui, peraí. Peraí. Em cada lugar Pode falar. do Rio de Janeiro, em cada lugar do Brasil, há uma faculdade de psicologia, existe faculdade de psicologia EAD. Quando eu fiz psicologia, quando eu era uma menininha ainda, né, 26 anos atrás, eu ia para a faculdade todos os dias, de 7h30 até 1h da tarde. Às vezes eu passava o dia na faculdade. Enfim, eu estudei muito, então eu recomendo para todo mundo, estude muito. Mas tem gente que eu pergunto, eu sou instrutora também, de alguns cursos. Agora eu não estou nem mais sendo instrutora de nada, eu fui professora de algumas faculdades. Tem pessoas que não têm noção. E tem muitas psicólogas que erroneamente prescrevem florais de Bach. É só você ir ao órgão chamado Conselho Regional de Psicologia ou Conselho Federal de Psicologia e perguntar, é legítimo? Eles vão dizer, não, não é legítimo, a gente não pode prescrever. Até um tempo atrás, quando eu ainda era oficial do Exército Brasileiro, eu sabia que a gente poderia, eu não sei se ainda pode, por isso que eu estou usando o verbo poderia, posso estar falando uma loucura aqui, mas na época, eu saí do Exército em 2012, a gente podia fazer acupuntura. Eu não me imagino fazendo acupuntura em ninguém, não é minha praia. Eu sou psicanalista, fiz formação em psicanálise, mas eu gosto mais de psicologia hospitalar. Mas o perigo todo vem, você não precisa tomar o seu antidepressivo, vou passar um floral de Bach. Não, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo e você precisa de um terapeuta holístico. É um trabalho integrado que vai fazer com que a pessoa atinja a plenitude da cura, né? Que é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer a pessoa ter, mas você consegue fazer. E isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem que a busca pela informação hoje é muito importante, porque você não pode simplesmente achar, eu sou psicóloga, eu vou passar floral de Bach, eu sou psicóloga, vou jogar tarô. Não, psicólogo não joga tarô, mas você joga. Então, às vezes, eu tenho pacientes que
estão com problemas muito graves, muito sofridas, que eu estou vendo que a pessoa vai se matar mesmo. Eu vou mandar ela para o psiquiatra e vou mandar ela jogar um tarô com você. Você vai dizer para ela sim ou não, você vai dar uma orientação, você vai acalmar, e aí depois ela volta para mim. Então, assim, é muito importante tomar cuidado com os profissionais, porque o nosso nível profissional hoje, basta a gente ver as manchetes, eu recomendo até para quem quer saber o que acontece pelos bastidores das grandes tragédias, seguir um grande amigo meu, que é legista e é cirurgião plástico, enfim, tem vários títulos, Dr. Fernando Esberar. Ele posta todas as atrocidades que várias áreas de saúde fazem. Graças a Deus ele nunca postou nada de psicologia, nem nada de psicologia, nem de terapia holística, porque isso também não estava falando aqui. Mas os médicos, o que estão fazendo, os biomédicos, os dentistas. Então, a gente tem que saber qual é a atuação de cada profissional. A minha atuação é a prática clínica, a sua atuação é outra. Então, isso que você falou é assim, de extrema importância. E até que ponto você estudou bastante para fazer isso? Quanto tempo você tem de formada? E quanto tempo eu tenho de formada para fazer o que eu faço? Eu acho que você concorda comigo, né? Posso? Agora eu vou falar, agora é o meu momento. Então, gente, é importante vocês verem, eu até estava falando com a Daniela, essa parte de tempo de atuação é muito complexo, porque existem pessoas, você vê, tem o tempo de atuação em estudo, óbvio, mas se essa pessoa é um bom profissional ou não é, porque tem pessoas que têm anos de estudo que não são bons profissionais. A gente tem que, na verdade, conhecer a pessoa, ver as indicações, as pessoas que passaram por elas, porque tem pessoas, eu vou usar um exemplo que nem da psicologia, tá? Mas para ficar mais claro, nem da terapia holística. Como eu falei, eu já falei aqui, em alguns momentos, eu sou formada pela USP. Eu sou formada de faculdade, a minha primeira formação é letras português e japonês pela USP. A USP, eu não preciso nem falar, que tem grandes profissionais desse país. E eu tive professores que eram professores assim extremamente conhecidos e reconhecidos no Brasil inteiro, na América Latina, lá fora, que são pessoas de nome muito assim, muito reconhecidos, e que você vai ter aula com ele, a aula é um terror, porque ele é um excelente pesquisador, mas ele é um péssimo professor. Apesar de ele ter anos de casa, a habilidade dele é na pesquisa acadêmica, mas ele tem que passar como um professor, porque você não pode viver como um pesquisador. Um pesquisador precisa dar aula na USP, não dá. A menos que as coisas tenham mudado dos anos que eu formei para cá, não dá, você não dá, pode ser apenas pesquisador. Então, nós temos excelentes pesquisadores que são péssimos professores. Eu tive gente que eu passei que quem dava aula era o orientando dele, porque ele dando aula era um caos. E a pessoa sabia o que estava falando, com livros, com tudo. Incrível, mas a aula dele era horrível. Pode falar. Eu acho complicado isso, porque quando eu falo anos de formado, porque eu estou querendo me referir, Pérola, que quando eu me formei, eu estudei. Eu estudei na Universidade de Santa Úrsula, que na época era Instituto de Psicologia e Psicanálise. Nas minhas aulas, eu escutava as moscas. Ninguém falava nada. Eu tinha aula presencial, eu acordava 7 horas, eu estava na faculdade, 7h30 a aula começava, 1 hora a aula terminava, às vezes eu ficava até de noite, tinha o centro de psicologia aplicada, às vezes eu tinha aula de tarde, de noite, enfim, lá no final do curso, né? E assim, eu falo do tempo de formado, não que isso vai me fazer ser uma profissional melhor, porque hoje eu vejo que você entra no Google, em qualquer lugar, tem formação em psicologia EAD. Você acha que em EAD você vai aprender alguma coisa? Eu uma vez fiz uma prova, fui professora 1 ano de uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz uma pergunta para uma aluna. Uma pergunta basal, tipo, assim, hoje choveu no Rio de Janeiro, caiu um temporal aqui, né? Todo mundo que mora no Rio viu. A pessoa falou, eu sei, mas eu não sei te explicar. Foi uma coisa desse nível escabrosa. Então, eu acho que quanto mais tempo a pessoa tem de formada, pode ser que ela não seja boa, mas antigamente as faculdades elas preparavam. Você não se formava se você não tivesse um CR. Você não se formava se você não tirasse nota boa. A média não era 5 para passar, era 7. Então, você tinha que estudar. Não tinha outra opção. Eu chegava da faculdade
eu estudava, eu fazia o dever, eu tinha que apresentar caso clínico, eu tive que estudar filosofia. Você começa, a psicologia, ela vem da filosofia, né? Então, eu passei uns 2 anos estudando filosofia, mais uns 2 anos estudando epistemologia. Estudei, como eu estudei numa faculdade católica, eu estudei teologia, eu estudei genética, eu estudei neuroanatomia, eu estudei anatomia, eu estudei neurofisiologia. Será que hoje existe isso nas grades curriculares? Não sei. E aí eu começo falando que os bons profissionais são os profissionais antigos, até me referindo a outras áreas de atuação, como a própria medicina. Doutores, não me massacrem o doutor Fernando Esperar. Vão lá na página dele e vejam o que está acontecendo na medicina hoje, né? Odontologia fazendo coisas que não pode. Então, assim, cada um tem o seu lugar. O meu lugar é atender como psicóloga clínica, quando eu estiver vestida de psicóloga. Eu posso prestar primeiros socorros psicológicos, primeira resposta a emergências e urgências psicológicas. Posso, porque eu sou especialista nisso. Eu posso ser socorrista, sim, porque eu fiz a formação de socorrista, mas não tem nada a ver com só a primeira resposta a emergências e urgências psicológicas, que foi através desse trabalho que a gente se conheceu. Mas tem muita loucura sendo feita nessa área. Outro dia eu quase chorei quando eu vi o negócio, a gente vai matar a pessoa. Então a gente tem que ver que a pessoa que tem mais idade, como a gente, não quero chamar a gente de velha, mas a gente já tem um tempo de estrada, né? E aí você vai construindo ao longo da vida. Uma vez eu escutei isso quando eu era muito jovem. Quando você for mais velha, você vai entender melhor sobre a vida. E é uma verdade. A gente vai aprendendo muito mais. A gente vai vendo coisas que antes a gente não via. Que quando eu tinha 20 anos e estava lá nos bancos acadêmicos, eu só me preocupava em estudar, tirar boa nota, porque meu pai me obrigava, porque minha mãe me obrigava, e eu tinha que ser uma excelente psicóloga. Não, você vai ter que ser psicóloga. E eu fui psicóloga clínica a vida inteira. E é isso, assim. O meu conselho, o federal e o regional, ele delimita bem quais são as incumbências. Então, procurem as especialidades dos psicólogos. Procurem. Tem os psicólogos aí que fazem umas coisas. Gente, terapeuta não, analista comportamental não é psicólogo, tá? Não incorram nesse erro de se tratar com analista comportamental achando que o cara é psicólogo, a mulher é psicóloga. Não, ela não estudou psicologia. Psicologia é para psicólogos. O trabalho que a Pérola desenvolve é para pessoas que fizeram formação em terapia holística. Imagina eu agora aplicando reiki em alguém, tem a menor ideia de como é que faz isso. Eu alinhando chácara de uma pessoa, eu vou desestruturar a pessoa toda. Vou ter que te ligar e falar, socorro, Pérola. Vou ter que ligar para o professor e dar socorro, Eduardo, o que eu faço? Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo hoje, infelizmente, está confundindo muito Lé com Cré. Isso que você falou, eu acho que marcou bastante, e é uma fala que eu queria deixar aqui bem também pontuada. Muito tempo não quer dizer nada, mas muito tempo você teve um tempo para estudar em bons lugares, um tempo para... Assim, você estudou na USP, né? O USP que você falou, Unicamp, você estudou numa faculdade muito boa. Você sabe, mas tem gente que às vezes estudou lá e não sabe. Mas pelo tempo que você tem você olha no Instagram da pessoa, você olha pelos pacientes da pessoa, você olha pela história, pelo currículo da pessoa. Se a pessoa é ruim, ela não vai chegar tão longe. Ela vai parar no meio do caminho. Como vários colegas pararam e foram trabalhar em loja. Se formaram até. Deixa você falar agora o que você acha sobre o que eu falei. É muito importante o que a gente está trazendo aqui, gente, porque são visões diferentes, mas elas são muito importantes. Por quê? Porque você tem que entender a pessoa que você está, como se diz, sendo cuidada, ela sabe do que ela está falando. É disso que a gente está querendo dizer. Porque, assim, tempo de atuação a gente fala, porque no tempo de atuação a gente é uma pessoa que não só estudou, como aplicou.
Assim como na psicologia, nas terapias holísticas ainda é pior, porque você pode fazer um curso de qualquer lugar, de qualquer preço, tem cursos de qualquer forma que você pode fazer, e aí você vai ter um profissional que não é capacitado. A minha área de atuação é muito mais fácil de capacitação do que a psicologia. Tem muito mais, por muito menos tempo, acessos assim, tem diversos acessos de preço, inclusive, é muito acessível você estudar terapias holísticas hoje em dia. Muito acessível. E a questão é, você está encontrando um bom profissional para te guiar? Você sabe o que você está fazendo? Eu já fiz diversos cursos, diversos mesmo. Tanto é que o pessoal gosta, quando eu dou indicação de curso, o pessoal fala, Pérola, eu gosto porque você já fez mais de um, você já fez com mais de um professor, então eu sei que vai ser bom. Se você falar que é bom, eu sei que vai ser, porque eu já fiz muito curso. E tem curso que eu fiz que eu falo, a aula é boa? É, mas se eu não tivesse base como terapeuta, não ia rolar. O conteúdo é bom, mas tem alguns professores que eles não passam uma base que um terapeuta precisa para entender, para fazer ética como terapeuta. Gente, tem ética. Assim como a psicologia tem a ética, nós terapeutas também temos ética. Do que a gente pode, do que a gente não pode falar, do que é interessante fazer, de como você tem. Eu vou falar uma coisa simples, tá? Uma coisa muito simples, que eu estava até conversando com uma terapeuta que eu conheci uma vez, que foi muito legal isso. A gente estava conversando justamente disso, de como tem pessoas que são despreparadas para atender, que não sabem lidar com pessoas. Eu sou reikiana, eu trabalho mais online, mas eu já tive alguns atendimentos presenciais. Hoje em dia, não, hoje em dia é praticamente online. Mas eu estava conversando com uma terapeuta, uma amiga minha, que a gente estava falando o quanto é complicado, por exemplo, você é um reikiano, você vai fazer uma sessão com uma pessoa na sua maca. E no reiki existem várias formas de aplicação, mas a mais tradicional, e que algumas pessoas colocam, que é mentirosa, inclusive, que você precisa colocar a mão na pessoa. Porque alguns, eles falam sobre isso. Primeiro, você não precisa. Segundo, você colocar a mão em alguém é algo que você está infringindo ela. Então, para pensar, se você pegar uma pessoa na maca que ela foi abusada sexualmente por alguém, você não sabe. E você já vai colocando a mão em cima dela. Você acha que você está fazendo o quê com essa pessoa? Você acha que você vai relaxar essa pessoa ou você está cometendo uma violência contra essa pessoa? Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que primeiro explicar o trabalho que você vai fazer e falar, olha, eu posso colocar a mão em você? Eu faço isso. Quando eu atendia presencialmente, eu falava, olha, eu sinto, porque eu primeiro que eu não toco a pessoa, mas às vezes eu sinto que eu preciso para me aproximar mais da energia que eu preciso equilibrar. Fala, eu posso tocar essa região? Eu faço isso até com pessoas que me conhecem. Eu vou aplicar, por exemplo, o reiki na minha mãe. Eu vou aplicar na minha mãe, eu pergunto, mãe, eu tô sentindo, posso colocar a mão aqui? Isso que é a minha mãe, eu não tô nem falando uma pessoa desconhecida. Imagina um desconhecido. Você tem que entender que existem coisas que, como profissional, você tem que entender que você vai lidar com um ser humano. E você não sabe os traumas que aquela pessoa carrega. E como terapeuta holística, o que a gente faz? Nós tratamos, muitas vezes, a raiz do problema. Às vezes, tanto é que tem pessoas que querem trocar a gente por um psicólogo. Às vezes, por quê? Às vezes, um psicólogo, para ele fazer você chegar no problema, ele já entendeu qual é o teu problema. Mas ele não vai te dar uma resposta. Ele vai fazer você trabalhar a tua mente até você estar pronta para acessar aquela informação. Nós achamos essa informação. Às vezes a gente acha antes que um psicólogo, inclusive, porque às vezes a gente acha a parte ancestral daquele problema. Mas são formas diferentes de tratar. Ele vai tratar o cognitivo, eu vou tratar o energético, entende? São outras linhas de tratar o mesmo problema. Tanto é que quando você tem os dois profissionais é maravilhoso, porque cada um pega um ângulo diferente daquele problema. Eu já passei por isso, eu já atendi pessoas que era eu, um psicólogo e um outro tipo de terapeuta holístico. Então, era muito bacana, porque cada uma via uma parte que a outra não conseguia ver. A gente sentava, eu lembro que uma pessoa chegou para mim uma vez e falou, eu tô achando o máximo fazer esse tipo de trabalho, porque cada uma de vocês me trata um lado diferente. Ali eu tenho a parte psicológica, com você eu tenho um alinhamento espiritual, a outra eu tenho um alinhamento de uma outra ordem. Por quê? Primeiro, cada profissional vai ver o que ele é especialista para ver. Porque tem isso também. Como profissionais, nós temos especialidades. Mesmo que a gente tenha o geral, a gente tem uma coisa que a gente é muito boa para enxergar. O meu, por exemplo, eu sou muito boa no espiritual. Eu sou muito boa para enxergar bloqueio espiritual. Eu sou ótima nisso. Então, eu tenho que respeitar isso. Eu sou boa. Tanto é que tem gente que chega na minha mão que, cara, a pessoa tá com a vida travada, tentou um monte de coisa, e ela chega para mim para tirar um tarô. Eu falei, bora tirar um tarô. Peraí. Pode falar aí. Descarrego, tirar um tarô, eu acho isso tão válido, tão válido.
válido, porque às vezes você está ali anos com a pessoa e a pessoa não se tocou, ela vai no teu consultório, senta ali, você joga o tarô, você fala, minha filha, isso, isso, isso. Agora eu perdi meu CRP, que o conselho e as colegas não me denunciam. Mas é verdade, gente. As pessoas, às vezes, precisam ouvir a verdade na cara. E eu, como psicanalista, não posso chegar e falar, olha, querida, eu acho que o seu marido tem outra. Eu posso fazer, induzir com que ela tenha outra, mas você pode falar no tarô. Eu acho que ele tem outra. Eu não posso falar isso. Eu posso falar, tá estranho, a relação de vocês está desgastada. O que será que pode estar acontecendo? Mas às vezes a pessoa não tem condições de psíquicas de perceber. Aí vai no tarô com você. Aí você vai lá, acende um incenso, dá um chazinho para a pessoa relaxar. Chazinho que eu estou falando, gente, não é nada demais. Um chazinho de camomila, é um chazinho de erva doce. Não estou falando de nada de droga, tá? Pelo amor de Deus. Sou totalmente contra a ayahuasca, completamente contra tudo isso. Ela vai dar um chazinho de camomila, porque deve ter no seu consultório uns chás calmantes, deliciosos, chá de especiarias, canela, cravo. Aí a pessoa dá uma relaxada, ela vai lá e fala, olha, o seu marido tem outra. Aí na outra sessão, a paciente já chega com outro estar na vida. Aí ela fala, doutora, eu fui numa terapia que jogou tarô para mim e falou que meu marido tem outro. O que a senhora acha? Aí eu devolvo a pergunta, o que você achou da consulta com essa terapeuta? Ela fala assim, eu achei ótimo. Eu falei, então por que você não passa a frequentar mais vezes essa terapeuta? Vai mais vezes lá, continua vindo aqui e vai mais vezes lá. E aí eu vou trabalhando. Aí o que eu vou fazer? Eu falei, eu gostei dessa terapeuta. Eu quero jogar a carta com ela também, mas tudo bem. Mas você pode me passar o telefone dela? Aí entra a ética. Se eu tenho uma terapeuta, uma paciente que faz se submete a uma terapia holística, obviamente a gente tem que ter uma parceria, você concorda? Eu acho que eu tenho que ser sua parceira. Eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre. Eu acho que a gente tem que falar, opa, peraí, o que essa paciente tem? Às vezes a gente está com uma paciente que está com uma doença, e é uma doença que ninguém descobre, aí você tem lá a sua espiritualidade, como você mesmo falou, e eu acredito muito nessa coisa da espiritualidade, até porque meu chefe, que faleceu há alguns meses atrás, um psiquiatra, ele acreditava muito na espiritualidade, ele achava que a maioria dos pacientes dele estavam com obsessão, alguns não, e às vezes existem médicos que são médiums e conseguem perceber, pô, esse cara está com câncer, e o cara está lá fazendo tratamento para gastrite, mas a úlcera já virou um câncer. Aí você vai lá e vê, pô, o cara está com o pé na cova, aí você fala para ele procurar um oncologista. Eu posso falar isso? Querido, acho que você está morrendo, dá lá no médico, querido. Posso ir no hospital, posso fazer um negócio desse. Então, eu acho que perdi o CRP, mas tudo bem, qualquer coisa eu faço um curso, eu não faço um curso, não faço na faculdade. Mas é total verdade, eu acho que nós somos aliadas, eu acho que tem coisas que não cabem a mim, cabem a você, e tem coisas que não cabem a você, cabem a mim. Então, a gente tem que trabalhar juntas. Temos aí, inclusive, que trocar informações, né? Com certeza, sabe? Uma coisa, peraí. Pode falar. Momento de mutar. Não, é momento de mutar, senão vai começar a dar interferência. É importante o que a gente está falando aqui, gente, porque as pessoas ficam na briga de qual terapia é melhor. Ah, é a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, é a terapia holística, é o reiki, enfim. Não é sobre qual é o melhor, é sobre qual é útil no momento que você está vivendo. Ou quais são úteis, porque assim, o mundo ideal, gente, e eu posso falar porque eu já passei, eu faço isso, que é você ter o quê? Você ter mais de um profissional para cuidar de você. Eu passo no psicólogo, quando eu preciso, eu passo no psicólogo, eu passo no terapeuta holístico e eu tenho um mentor. Quando eu tenho um arsenal de pessoas que eu aciono para um problema específico. Se eu tenho uma questão psicológica, eu não vou procurar um terapeuta holístico para resolver isso. Agora, se eu tenho um bloqueio que eu sinto, tipo, nossa, eu tô sendo, energeticamente, eu tô sugado, eu acho que tem um obsessor atrás de mim, eu não vou atrás de uma psicóloga para resolver isso. São ordens diferentes. E é interessante falar isso, porque a gente tem galera da psicologia que sabe, que tem um talento, por exemplo, para ser um terapeuta holístico, mas ele não, mesmo que ele saiba e ele seja bom, ele não pode exercer isso em consultório. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga, não vou dar nomes para não expor, que ela é psicóloga, e ela é uma taróloga
maravilhosa. Ela taróloga, ela joga baralho cigano. Tanto é que quando ela lê para mim, eu falo, você é muito boa, cara, você é muito boa. Ela é uma taróloga assim, ó, incrível. Mas em consultório ela não pode atender. Ela não pode, a gente estava até falando sobre isso, a gente já conversou. Porque ela falou, Pérola, eu não posso, né? Quando a gente fala das trocas de baralho, essas coisas assim, eu não posso atender. E não é que ela não saiba, ela é excelente, ela poderia ser uma taróloga profissional se ela quisesse. Mas, dentro da linha de trabalho que ela escolheu exercer, ela não pode misturar. E é nisso que a gente está falando. Não é que você, ai, Pérola, mas eu sou médium. Ótimo, mas quando você está num consultório como psicóloga, não é o lugar de você atuar tua mediunidade, sinto muito. É por isso, inclusive, que eu não vou ser psicóloga. Eu não posso, porque eu já pensei nisso. Eu já pensei sinceramente, porque eu adoro trabalhar a mente humana, eu estudo muito isso. Quem eu atendo sabe muito bem. Eu não consigo trabalhar só com energia, porque eu vou dar. Quando eu vejo. É que eu falo, eu posso fazer coisa que um psicólogo não pode. Como ela falou, eu posso falar coisas que um psicólogo não pode falar. Então, óbvio, com ética. Porque tem coisa que a gente sabe que a pessoa não está pronta para ouvir. Eu posso dar direcionamentos que um psicólogo não pode. Então eu sei, eu tenho limites também da área psicológica que eu posso atender, não é qualquer coisa, mas eu dou um direcionamento de comportamental, porque essa é a questão. Por que tem muita terapeuta holística que você fala, nossa, Pérola, eu vou em terapeuta holístico e não resolve? Falei, a gente é terapeuta holístico, a gente não é milagreiro, não sei se vocês sabem disso. Se você não mudar o seu comportamental, não vai mudar. Então, eu sou uma terapeuta holística que trabalha a parte energética, mas eu te dou qual a parte comportamental que você tem que olhar para que isso se resolva e que se não vira um padrão. Senão é a mesma coisa de que eu limpar uma casa, só que você não bota as coisas no lugar de volta depois. A casa vai se manter arrumada, mesmo que você contrate uma faxineira? Não vai. Não é milagre o meu trabalho é alinhamento, sabe? E as pessoas querem um milagre. Isso é importante a gente trazer para a terapia holística, porque as pessoas esperam um milagre. Eu não sou milagreira. Eu faço assim como um psicólogo faz um alinhamento mental, que se você não continuar pensando nessa linha, a tua vida vai voltar do que era antes. O meu trabalho é igual, só que eu trabalho a energia. Se você não sustentar a energia que eu coloco em você, tua vida volta a ser o que ela era antes, não tem como. Nosso trabalho é sobre isso. Tem um monte de gente, tanto na terapia holística quanto na psicologia, que tem uma mania que eu acho assim absurda, que vocês chegam no nosso consultório e vocês querem que em uma sessão a gente resolva a vida de vocês. Você construiu aquele problema há 10 anos. Peraí, deixa eu deixar a Daniela falar agora. 10 anos você construiu aquilo. É impossível você resolver qualquer tipo de problema, a não ser que seja, eu não estou te vendo. Em uma sessão é impossível que você, como terapeuta, você resolva o problema de alguém. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você é uma psicóloga que tem uma formação como eu tenho, de primeira resposta em emergências e urgências psicológicas, você pode sim atender aquela pessoa e fazer o encaminhamento para você, para o SUS, para o psiquiatra. Aí eu posso. Eu não vou resolver, mas eu vou acolher e passar para outra pessoa. O que acontece, Pérola, que eu cortei você nesse momento, porque eu acho que isso é muito importante também, porque essa área está sendo muito banalizada, as pessoas estão fazendo muita loucura. Às vezes eu olho e falo, gente, isso não está acontecendo, não. É mentira. É mentira. O que aconteceu agora em Minas, as coisas que eu ouvi, eu realmente fiquei um pouco barbarizada. E eu não tenho medo nenhum em falar isso, porque você faz curso, todo curso que eu vejo na internet, eu tenho medo. Então, não estudaram, não sabe o que é primeiros socorros, não sabe para que serve uma área quente, não sabe nem o que é uma área quente, que é onde ficam os corpos, onde fica o pessoal da Defesa Civil, onde fica o pessoal do bombeiro. E eu fiz vários cursos para estar ali, para quais são as lonas, qual é o paciente que está na lona preta, o que morreu, obviamente, né? O que está morrendo. O que está na verde é o que está bem. Então, assim, você tem que ter um linguajar para lidar com essas pessoas com muito tato. E eu noto que o psicólogo, ele tem muito medo de perder o espaço dele. As pessoas falam, ego. Eu odeio essa palavra, ego. Ego. O Freud, ele tem 2 tópicas. Na segunda tópica, ele fala de id, ego e superego. Então, eu não acho que seja ego. Eu não vou falar em ego. Eu vou falar que é uma questão emocional, um medo muito grande, uma questão de se colocar na posição de ser tomado por um outro profissional, quando, na realidade, essa aproximação
só vai trazer o bem. E eu sou super... Eu acho que a gente podia fazer até mais divulgações sobre isso. Acho que uma live até é pouco, né? A gente pode fazer porque as pessoas vão ser muito beneficiadas. Eu vejo, porque hoje em dia você vê dentista fazendo lift, você vê biólogo fazendo botox, eu não sei se na tartaruga ou no jabuti, você vê de tudo nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil inteiro, né? Não é só no Rio, em São Paulo também, Paraná, Minas Gerais. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando sobre dois profissionais que têm uma formação sólida, porque você não me conhece de hoje e eu não te conheço, a gente se conhece já há um tempo, né? E a gente sabe qual o trabalho que uma exerce, qual o trabalho, né? Eu inclusive já ministrei outras, já fiz outras entrevistas com você que sempre será um prazer. Quero fazer uma terceira, uma quarta falando sobre isso. A gente fez 3, essa é a terceira, a quarta falando exatamente sobre isso, assim, a importância dessa integração, porque essa integração eu acho muito pontual. Só que o psicólogo, ele se sente doído, ele se sente mal, principalmente os rachianos. Eu gostava muito de Reich, até descobri que Reich mandava todo mundo tirar roupa. Bom, isso a professora falou na sala, né? Mas também era matéria letiva, então eu nem liguei, nem entrei, nem prestei mais atenção. Aquilo saiu da minha cabeça. Tirar a roupa, o que queria acontecer, eu não sei, porque às vezes chega uma mulher linda, um homem que é um terapeuta, achando o que ele vai fazer, né? Tirar a roupa pode causar um problema muito sério. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, até com as outras terapias, né? A terapia tântrica, a gente tem que prestar bem atenção para quem a gente vai encaminhar, para quem não vai abusar sexualmente de alguém. Então, eu acho que tem muita coisa aí, muito caro. Caroço no angu que fala? Eu acho que tem muito caroço nesse angu das terapias, mas eu sou super a favor da junção das duas. Eu acho que nós somos super amigas e, assim, as duas são super amigas, estão sempre juntas e eu recomendaria, sempre. Inclusive, me sujeitaria, como já me sujeitei, a terapias holísticas. Quero ir. Se eu for para São Paulo, eu vou jogar um tarô com você. Não precisa esperar chegar em São Paulo, gente. Eu faço online. É só me chamar. Não precisa chegar aqui, gente. Eu atendo gente do Japão. Eu consigo atender você. Você atende online? Opa! Eu atendo online. Fica tranquila. E, gente, assim... Bora lá. Bora lá. Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui com vocês para a gente falar sobre isso. Gente, é muito importante. Primeira coisa, a gente entender que tanto na terapia holística quanto na psicologia existem linhas terapêuticas. Porque eu converso com pessoas e as pessoas não sabem diferenciar. E tá tudo bem, esse não é o teu papel. O teu papel não é diferenciar tipos de profissional, mas você tem que entender que existem linhas diferentes de profissional. Porque às vezes você pegou uma pessoa, só que daí ela tem uma versão lacaniana, que é outra forma de pensar. Daí você pega uma pessoa que tem uma linha, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que é uma pessoa da área mais psicanalística de Freud ou de Jung, são formas completamente diferentes de tratar a mente humana. E todas são válidas, só que cada um com um aspecto diferente na forma de tratar o ser humano. Isso é muito importante porque, às vezes, tem gente que fala para lá, eu fui num terapeuta, num psicólogo, num psicanalista, não gostei, mas às vezes o que você não gostou é da linha terapêutica que aquela pessoa usa que não combina com você. Entendeu? Você tem que procurar uma pessoa, um outro profissional, que ele tem uma linha, assim como eu sou terapeuta holística, mas dentro da terapia holística existem um universo de terapias holísticas, um universo mesmo, que você tem que ver qual se encaixa, e também existem linhas. Eu, por exemplo, sou uma terapeuta holística que eu trabalho com a área espiritual também. Isso não é obrigatório na terapia holística. Tem pessoas que acham que não é obrigatório você trabalhar com o espiritual para você ser terapeuta holística. No meu caso, faz parte do meu trabalho. O meu trabalho, ele vai para o lado espiritual porque dentro das minhas formações e da minha aptidão pessoal, eu acabo indo para esse lado. Porque eu sou uma pessoa boa de achar bloqueios espirituais e energéticos. Eu sou muito boa em fazer isso. Por isso que eu falei, que a gente falou, não é só o que a gente estudou, é no que a gente é bom.
que tem psicólogo de casais, gente? Porque tem pessoas que são muito boas em resolver problemas de relacionamento, assim como tem psicólogos que são muito bons em criminalística, tem psicólogos que são muito bons na área, tipo, de cuidado de crianças. Por quê? Existe uma aptidão para trabalhar aquele tipo de área, fora vamos dizer assim, a linha de estudo. Existe a linha de estudo que aquela pessoa segue e existe a aptidão, o nicho de atendimento, entende? Então, é sobre isso, e a gente tem que entender que nem todo profissional vai resolver o teu problema. Eu sou uma terapeuta holística, mas talvez dentro do que você precisa, a especificidade do teu problema, eu tenho que te encaminhar para um outro terapeuta holística que é especialista no que você quer trabalhar. Entende? E já acontece isso às vezes, né? É interessante. Peraí, deixa eu ver o que a Daniela está querendo dizer aqui. Exatamente. Não, na medicina, você, para ir um médico, para dizer que ele é ortopedista, ele tem que ter a formação em ortopedia e tem que ter um RQE, que é registro de especialista, né? Eu sou especialista, não tenho RQE, porque eu não sou médica, mas os médicos têm RQE. Eu tenho especialização em psicologia hospitalar, em psicologia clínica, eu fiz psicopedagogia, mas eu não gosto, tá? E psicologia escolar não é uma coisa que eu gosto de atender criança, não me realizo, não vai. Eu fiz porque o exército me obrigou. Fiz ecoterapia porque o exército me obrigou, muito bacana, um trabalho ótimo, mas eu não gosto de trabalhar com criança, tenho problemas de trabalhar com criança. Não trabalho. Gosto de hospital, mas assim, eu sou psicanalista, fiz formação, voltei, parei, depois fiquei 13 anos lá no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, aqui perto da minha casa, no Maitá. Já quase disse onde eu moro, perto da minha casa, no Maitá, pode ser que eu moro em Botafogo. Aí, o que acontece? O que eu aprendi lá, né? Eu li toda a obra do Freud. Eu tinha que ler a obra do Freud. Terminava uma obra, eu levava para o trabalho. O trabalho estava ruim, era 0, tinha que fazer outro. Então, eu tenho um título de especialista, né? Eu sou especialista em psicanálise freudiana, mas não é por causa disso que eu vou olhar o ser humano como Freud olhou em 1915. O ser humano morreu, gente. Evolução das espécies, ele foi a Darwin, ele estudou várias pessoas, vários grandes mestres, né? E para dizer muitas coisas que na época faziam Nietzsche, Kant, coisas que naquele momento faziam efeito, hoje não fazem mais. Então, tem como você ser uma psicanalista mais light, não fazer do seu consultório aquela coisa pesada, sofrida, onde o paciente se arrasta, ele já vai e fala, putz, eu tenho que ir, criança, adolescente, principalmente, minha mãe tá mandando eu ir, que corre, né? Vou ter que aturar aquela mulher chata pra caramba. Então, eu acho que a gente pode ter um outro olhar. E aí, de repente, chegar... Não sei, eu acho que o meu sonho seria trabalhar numa clínica. Eu sempre trabalhei em clínica com psicólogos e psiquiatras. Mas que tivesse terapeutas holísticas também, que eu ia falar que você não quer depois jogar um tarôzinho com ela, não, vai te ajudar, vai te esclarecer nessa questão em que você está com dúvida. Ah, meu marido está me traindo. Vai lá na Pérola. A Pérola vai jogar um tarô para você, vai te fazer um reiki, vai te dar uma ajuda. Aí semana que vem você vem e me conta, tá? Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que isso aí é um sonho de um projeto que talvez no futuro exista. Eu não sei se existe aí em São Paulo. Aqui no Rio eu não conheço. Se eu conheço, eu não fui apresentada ainda. Mas, assim, ser psicólogo é ter muito estudo, é ler muito, é estar sempre lendo. Uma pessoa eu não posso acreditar que um ser humano me fala que é psicanalista freudiano se ele não leu os volumes do Freud. Aí eu já acho que ele é ruim. Como é que você vai no psicólogo se você não sabe a linha dele? Ah, eu trabalho com várias linhas diferentes. Isso não existe. Psicólogo não trabalha com várias linhas diferentes. Tem o Lacan, tem o Jung, tem o existencialismo, tem Gestalt, tem o próprio Reich, tem a psicanálise freudiana, mas não faz. Você tem o existencialismo, que a gente se apropria a psicanálise ela se apropriou de uma frase do Sartre, que eu acho ótima, eu uso sempre. Não importa o que fazem com você, mas sim o que você faz com o que fazem com você. Essa frase a gente roubou de você, tá, Sartre? A gente é psicanalista, mas a gente roubou do existencialismo. Então, não adianta você ir numa pessoa que não estudou. A pessoa não sabe qual é a linha. Ela saiu da faculdade, está lá. Aí ela faz
tudo. Aí ela bota ali isso eu acho antiético do psicólogo, tá? Não estou falando dos demais profissionais. Ela bota lá, porque o profissional sério não faz isso, a psicóloga séria não faz isso. Laudo para vender, porque vendem laudo. Laudo, R$50. Declaração para o INSS, 50. Existem muitos profissionais aqui no Rio de Janeiro que fazem isso. Na minha opinião, deveriam ser denunciados. Já denunciei diversos. Porque eu sou a mulher da denúncia. Até porque meu melhor inimigo denuncia todo mundo. Eu tenho medo qualquer dia ele seja executado. Mas, assim, denuncio. A gente tem que denunciar. A gente não pode deixar isso. Como é que você... Aí eu pergunto para você, Pérola, você é terapeuta holística, que bacana. Você trabalha com o quê, querida? Aí você agora me responderá com o que você trabalha, para que eu possa saber, para saber se eu iria querer ser submetida a esse tratamento ou não. E querer, sim, você joga carta ou tarô, você trabalha com reiki. Às vezes as pessoas falam errado, às vezes eu me confundo um pouco. Ia querer, entendeu? Mas assim, se eu perguntar qual é a sua linha, não sei se há uma linha na terapia, mas o que você faz, né? Qual é o seu trabalho, qual é o seu estar na terapia? Olha lá. Então, na terapia holística, a gente não tem essas linhas tão definidas quanto é na psicologia, é uma coisa mais livre mesmo. Mas eu, particularmente, a minha especialidade é trabalhar com a espiritualidade para prosperar. Tanto é que eu sou mentora espiritual de prosperidade, porque eu me especializei em limpar bloqueios ocultos que te impedem de prosperar, que te fazem muitas vezes travar, não ter a vida que você quer, o dinheiro que você quer, os relacionamentos que você quer. Então, eu sou especialista na área de prosperidade. E por que eu estou falando isso, gente? Porque tem pessoas que são especialistas na área das terapias em relacionamentos. Eu trouxe a Carla aqui para vocês, que ela falou no mês, foi em janeiro, se não me engano, que ela veio. Ela, por exemplo, é uma terapeuta holística, mas ela é especialista em quê? Em relacionamento amoroso. Eu, por exemplo, eu posso trabalhar isso? Posso. Eu tenho cliente minha que está tentando se alinhar com isso agora, né? Ela chegou para mim para falar, Pérola, eu quero isso. Essa área da prosperidade que eu quero. Eu sou especialista? Não. Eu sou especialista no alinhamento energético, sim. Agora, para arranjar o companheiro, essa não é a minha área. Se ela tivesse no primeiro momento falando o companheiro especificamente, eu falo, eu te mando para Carla. Mas a gente está fazendo um alinhamento energético da prosperidade para atrair, para poder se abrir para esse campo. Aí eu sei fazer, mas a gente tem especialidades. Como eu falei, espiritualidade é uma das partes que faz parte da minha linha de trabalho. Por quê? Porque é o que vem para mim. Muita gente que vem para mim está com um problema há muito tempo, que a pessoa acha que é porque eu não tenho estratégia, porque eu faço pouco. Não, ela tem um bloqueio espiritual, ou é um obsessor, ou tem alguma coisa ali. Então eu tiro esses bloqueios, eu identifico. Porque o problema é aquela coisa, quando você é um especialista em uma área, gente, o que isso significa? Você consegue identificar o que as outras pessoas não veem. É isso que um especialista faz. O especialista, ele identifica algo que o outro não vê. Qual a especialidade que você tem na sua linha de trabalho? A minha especialidade é muito ligada à prosperidade e o espiritual e a autoestima. Essas são as três pilares, mas o central é a parte espiritual. Essa é a minha, tipo, eu sou boa nisso. E a gente tem que entender, quando você não reconhece o que você é bom, peraí. Pode falar. Eu vou fazer mais uns cursinhos com você, que eu estou gostando dessa área da prosperidade. Você vai prosperando, vai melhorando sua vida. Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa está ali, está na terapia, está gastando um dinheiro todo. Gente, eu não estou falando... Eu sou uma psicóloga que amo psicologia. Mas, assim, eu não acho que nada é só do psicólogo. Sim. Até porque eu sou terapeuta cirúrgica também, então eu não posso falar mal, nunca, jamais, né, das outras profissões que eu também tenho. Mas a minha profissão de base é a psicologia. Eu me apaixonei pela psicologia, pelo conhecimento humano, e eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes você está ali e não prospera. O que está te atrapalhando de prosperar? E isso vai ajudar não só você identificar, como o paciente trazer para a gente, porque em momento algum aqui, eu quero deixar isso bem claro, eu estou falando mal da psicologia, eu estou falando da junção, da união de duas terapias, de como as duas podem dar certo. A terapia holística e a psicanálise, a psicologia, seja lá qual área da psicologia seja lá qual seja a área da
da terapia holística, né? Mas então eu queria dizer que eu estou a favor das duas trabalharem juntas. Duas, tá dando para ver dois aqui, tá? As duas, eu não estou desmerecendo nenhuma nem outra. A pergunta é: aliadas ou inimigas? Aliadas, porque ao passo que ela me dá um suporte, eu dou um suporte a ela. Por isso que eu acho importante o nosso contato. A gente está se falando sempre. Tipo, paciente saiu da sala, ela foi para fisioterapia, à noite eu te ligo, ou então quando eu puder, se eu estiver ocupada, eu não estiver ocupada, Pérola, eu te mando mensagem, me dá uma resposta. E isso é muito importante. Só que as pessoas têm um ego, não estou eu falando de ego aqui, porque todo mundo fala, tem uma coisa inflada dentro de si, de achar que dá conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho que lavar louça, eu tenho que cozinhar. Eu dou conta disso tudo? Não dou conta. Tem dias que eu tenho vontade de plantar o jardim. Eu falo, meu Deus do céu, eu entrei nessa casa que eu vou embora. Eu não quero ficar aqui, não. Eu vou embora daqui. Olha a bagunça que tá isso. Eu vou ter que varrer, eu vou ter que lavar, eu vou ter que fazer jantar. Não aguento. A gente não dá conta de fazer nada sozinho. O ser humano que fala, eu vou me prover sozinho, é um ser humano que não aprendeu a convivência e a importância do contato com um próximo. Não digo qualquer próximo, mas um próximo que seja um bom profissional, uma pessoa bacana, um bom companheiro, enfim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Assim, quando você está acompanhada de pessoas boas, a sua vida tende a fluir, tanto na terapia quanto na terapia holística. Então, nós somos, sim, aliadas. Quem fala que a gente é inimiga é porque tem recalque. Que não é o recalque que o Freud chamou, tá? É inveja mesmo. Aqui vou falar. É recalque, mas não é recalque que o Freud chama de recalque de outra coisa. É inveja. É inveja porque queria ser o dono de tudo e não vai ser, querida. Não vai ser, querido. Você não é dona de tudo. Você não pode prescrever floral. Você não pode fazer massagem. Você não pode fazer uma opção de coisa. Você entendeu? Que nem no centro cirúrgico. Você pode ir lá, pegar os instrumentos como eu pego? Não, você não pode, querida, a não ser que você seja instrumentadora. Você pode passar uma tesoura de Metzenbauer, que eu acho que você nem sabe o que é, eu também não vou explicar. Para o médico, não, você não pode. Então, assim, a Pérola, ela está aqui para somar comigo, ela não está aqui para competir comigo. Porque se a gente estivesse aqui para competir, a gente não estaria fazendo a terceira live juntas. E com certeza vai ter a quarta, quinta, sexta e várias outras, né, Pérola? Espero que você me chame, porque eu gosto muito desses nossos bate-papos, porque eles são muito esclarecedores. E uma coisa que ela falou, olha o RQE, olha a especialidade, vê os diplomas, tem gente que adora pendurar diploma na parede, né? Aí bota diploma de curso que fez, a coisa que assistiu, eu assisti tal curso. Não, vai no CRP, vai no CFP, procura tudo. Tem gente que tem um CRP caçado está atendendo, tem gente que tem um CFP, o CRP, enfim, que não está. A pessoa perdeu o CRP porque fez uma loucura. Não está atualizado, não está pagando, porque se você não paga, você perde. A gente tem que falar. Gente, existe uma. Exatamente, eu parei muito tempo de pagar o meu CRP. Por quê? Porque eu fui para instrumentação cirúrgica, que foi uma grande paixão. Eu fui para primeiros socorros também, que eu adoro fazer isso, adoro socorrer. A pessoa está morrendo, me chama. Adoro fazer uma massagem cardiopulmonar, entendeu, né, Eduardo? Você sabe disso, né, querido? Eu adoro. Então, durante muito tempo, eu larguei a psicologia, mas eu estou voltando e estou vendo que, assim, a gente não perde, porque a gente já sabe. É que nem andar de bicicleta. Eu também gosto muito de andar de bicicleta. A gente não perde, né? A gente só soma. E tudo que você vai aprendendo, e dentro do hospital, você como instrumentadora cirúrgica, você não precisa de um CRP, você precisa de um outro registro. E eu sempre fui muito apaixonada por atender dentro disso. A psicologia me levou, atendendo queimados no Souza Guiar, no CPQ do Souza Guiar, a atender pacientes queimados no Souza Guiar, e me levou à instrumentação cirúrgica, que é a grande paixão hoje da minha vida, mas que eu estou já cansada, porque às vezes você não tem mais queimado, aí você tem que entrar numa cirurgia ortopédica, que eu tenho pavor, e tem
isso também, a gente tem as nossas limitações. Eu não vou entrar, eu não entro. Ah, mas só tem você. Então não vai ter cirurgia, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo montar ali aquela mesa com uma broca para furar a pessoa. Não vou fazer isso. E aí eu larguei um tempo a psicologia, mas hoje em dia eu tenho voltado, já regularizei a minha situação no meu CRP do Rio de Janeiro, e enfim, tenho voltado a atender com mais parcimônia. Não gosto muito de atender online, gosto de atendimentos presenciais, e tive um baque muito grande com a perda do meu chefe, né? Que eu era psicóloga dele, então, assim, a psicóloga dele, a psicóloga que trabalhava com ele, então isso me deixou muito mal. Eu fiquei bem doente, assim, quando você perde uma referência, um mestre que te ensinou muita coisa, porque eu estudei muita psicopatologia, muita psicofarmacologia, eu fiquei bem chateada. Mas tem psicólogo que não está nem aí, que perdeu o registro. Pagar, você vai lá e acerta. Eles te dão um valor, você vai lá, eu fui lá. Quanto que eu devo? Isso. Agora, e o resto? Quando você é caçada porque você falou uma atrocidade, você faz o quê? Diga para mim. Estamos falando em assuntos polêmicos, isso daí. Rapidinho, deixa eu só mutar aqui que tá dando microfonia. E é sobre isso, gente. Inclusive, eu sei um pouco de psicologia justamente porque a minha mãe ela é formada em psicologia. A minha mãe ela é psicóloga de formação, né? Que eu realmente esse caminho eu descobri que não era o meu caminho de cuidar de pessoas é outro. Mas é sobre isso. E para fechar, gente, que a gente está chegando no final, o papo está muito bom, mas se deixar a gente fica 2 horas aqui. O Eduardo deixou uma pergunta polêmica para a gente, Daniela. Você viu a pergunta que ele deixou aqui? Eu só vou falar porque depois senão ele vai cobrar a gente. Eu falei, gente, é uma saia justa, bora lá. Ó a pergunta aqui. Vejo crescer a psicanálise, inclusive nas igrejas evangélicas, sendo a instituição um centro formador. O que vocês pensam sobre isso? Isso tinha que ser preso. Eduardo, pode falar. Eduardo, foi você que perguntou, querido. Eu vou te falar uma coisa. Isso aí é questão de crime. Isso aí, o pastor ele não pode exercer psicanálise. Existem no Rio de Janeiro, acho que 4 ou 5 sociedades de psicanálise ou mais. Não pode, querido, não pode. Cadeia. Isso é exercício legal da profissão, como tem o exercício legal da medicina. Só que o CRP e o CRP, ele não denuncia como CRM e CFM. Mas não pode. Pastor psicanalista não tem condição, né? Olha aí, gente. Essa é uma pergunta complexa, porque... Psicanálise é com psicanalista, terapia é com terapeuta, terapia holística é com terapeuta holístico, instrumentação cirúrgica é com instrumentador cirúrgico, que a enfermagem adora se meter no meio, mas também não tem legitimidade nenhuma para fazer isso. Ela pode até ter feito o curso de instrumentação, se ela tiver feito, perdão, tá? Se ela for instrumentadora cirúrgica e enfermeira, ela pode, mas se ela for só enfermeira, ela não pode. Ela tem que ter feito cursinho de instrumentação, conhecer as tesourinhas, as faquinhas, as coisinhas todas. Então, assim, as pessoas estão atropelando. A gente vive hoje. Ficou mudo o seu áudio, Daniela, mas eu acho que deve ser da internet. Gente, vocês ouvem a Daniela? Eu não estou te ouvindo. Deve ter dado um problema de internet lá, que ela sumiu aqui. Deixa eu ler aqui. Voltou, acho que agora voltou. Deve estar dando oscilando a internet. Pera, calma, respira. Ainda está muda, não sei o que aconteceu. Você está muda para mim. Peraí, deixa eu ler aqui o comentário do Eduardo enquanto isso. O próprio Ministério do Trabalho reformou a NR1, Normas Regulamentadoras do Trabalho, que entrará em vigor em maio, que versa os cuidados psicológicos na área do trabalho. Gente, assim, a gente está falando dessa questão, porque é interessante vocês pensarem o seguinte, vamos usar o exemplo que o Eduardo está falando de igrejas evangélicas. Por que isso é algo que a gente fala, caramba, mas por que você está falando que isso é complicado? Gente, para pensar o seguinte, a instituição evangélica, ela está lá para trazer um dogma, uma religião. A psicanálise está lá para cuidar. Só que você está tentando misturar uma ideologia religiosa com uma forma de cuidar do ser humano.
Elas podem ajudar? Sim, mas um preceito pode brigar com o outro na hora que você estiver atendendo. Tanto é que, assim, eu achei muito legal, eu assisti uma entrevista de um pastor, ele acho que era pastor e psicólogo, e ele tava fazendo um podcast. E aí a pessoa que estava falando, era uma paciente dele que chamou ele para ser e falou sobre isso. E ele falou, quando eu estou no consultório, eu sou um psicólogo, eu não sou um pastor. Quando eu estou ali na minha igreja, na minha comunidade, é outro papel. Porque você tem que separar. Uma coisa é o papel do pastor, outra coisa é um papel de um psicólogo. Ele pode ser, você pode ter uma religião sendo psicólogo, psicanalista, pode. Mas eu, por exemplo, eu sou uma terapeuta holística. Eu não tô nem aí para qual é a tua religião. A meu posicionamento é, eu tô para cuidar de pessoas. Mas existem terapeutas holísticos que juntam a religião? Existem, esse não é o meu papel. E quando a gente mistura essas coisas, isso dá alguns problemas, porque às vezes você está trazendo uma ideologia sua misturado ao processo de cura e você acaba atrapalhando. Você tá muda pra mim, Daniela. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu desmutar e botar de volta. Peraí, deixa eu ver se funciona. Fala aí. Tá mudo. Eu acho que você vai ter que sair e voltar. Não te ouço nada. Não ouço você. Clica de novo, que você tá muda. Tá mudo. Agora, calma, de novo, uma vez só e tiro dele. Pode falar. Não te ouço. Eu acho que tá dando algum problema de internet. Acho que você vai ter que sair e voltar. Eu não ouço você. Peraí, vamos com calma. Ela tá falando que o Eduardo foi o professor dela. Ela falou que eles passaram por uma aula onde o pastor falou atrocidades. É sobre... Por nada, eu sei fazer leitura. Gente, meu trabalho exige algumas vezes leituras labiais, então eu sei fazer leitura labial. Mas é sobre isso, gente. Assim, vamos finalizando aqui já. Mas eu queria trazer essa pergunta do Eduardo, porque é uma pergunta muito pertinente. Porque quando a gente fala isso, não temos nada contra a religião. A questão é, a gente está trabalhando com a mente humana. E quando a gente mistura a religião, que tem um dogma específico, com um trabalho para cuidar da mente humana, se a gente não sabe separar esses papéis, a gente acaba trazendo um mal para a pessoa. Eu já ouvi entrevistas, por exemplo, de pessoas que eram atendidas, eu não vou lembrar agora o profissional, mas a pessoa era lésbica. E ela falou que ela se atendeu com um profissional que era referência no mercado, mas a forma como ela induzia o tratamento, ela trazia a homofobia dela, porque ela é uma pessoa homofóbica, só que ela não sabia, para o consultório. Então ela trazia questões que acabavam ela se sentindo completamente mal. Só que ela achava que era a forma como a pessoa conduzia. Quando ela foi para um outro profissional, ela entendeu que não, é que ela tinha encontrado um profissional homofóbico e que estava ali, em vez de ajudando ela, trazendo culpa para o processo dela. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como profissional que trabalha com o ser humano, a gente tem que saber separar o que eu acredito do que o outro ser humano. Não interessa. Então, quando eu entro para trabalhar com alguém, eu tenho que deixar o meu julgamento de lado. Uma coisa é que eu acredito como pessoa, outra coisa é como é que eu vou lidar com esse ser humano. São coisas completamente diferentes. Tem que saber separar. Se você não sabe separar, não trabalhe com o ser humano, porque você vai encontrar pessoas que você vai ficar, putz, e você vai ajudar. Se você for um bom profissional, você vai ajudar, pronto, e acabou. Independente se isso tem a tua conduta moral ou não. A gente não está falando da tua conduta moral. Verdade. Só um momento. Ela está falando que muitos pacientes acabam gerando fobias depois de atendimentos assim. Eles acabam gerando essas fobias. E a Daniela caiu de novo. Ô, gente, eu acho que hoje a gente não vai conseguir fazer a fofoca. Aí, fala aí. A gente já falou bastante, a gente já Voltou. tudo claro. Agora eu vou à minha pergunta. O que eu Sim. quero saber do meu futuro? Bora. Já agora que deu, fala aí. Bora, a pergunta é, o que você quer saber? Eu vim aqui só
eu vim aqui para saber também. Vamos lá com a doutora Pérola Bittencourt, saber do meu futuro, como será o meu amanhã. Diga para mim, Pérola. Você está lendo Então, a pergunta que eu... Não, agora a gente te ouve, voltou. Agora o senhor voltou. Agora nós te ouvimos. Falou em perguntar para os oráculos, eles deixaram o seu ouvir. Eu espero que hoje muita gente não tem, que eu acredito que hoje não teve um alcance grande, mas vamos divulgar para que as pessoas tenham mais consciência sobre isso. E quanto mais live a gente puder fazer, se a gente puder fazer uma live junto com o Eduardo também, eu acho que vai ficar muito legal. Você já fez uma live semana passada, mas a gente, como trabalhou junto muito tempo, a gente viu muita atrocidade junto, a gente tem cada história para contar de arrepiar, de levantar É complicado. Peraí, vamos lá. Fala aí. Deixa eu ver se eu te ouço. Ficou mudo de novo. Você quer um conselho ou uma pergunta? Sobre o que você quer saber? Eu preciso de uma pergunta clara. Por exemplo, eu quero saber... Oi? Eu tô lendo teu lábio, então vai com calma. Você quer saber do amor? Não consegui entender. Vamos de novo. Amor, tá, é isso. Área amorosa, é isso? Tá. Você quer saber um conselho para a área amorosa ou se tem a possibilidade de arranjar alguém, a 1 ou a 2? Tanto faz. Tá, vamos lá. Tá. Eu vou perguntar, o que eu estou sentindo no campo é a probabilidade. Como é que está a abertura para encontrar um grande amor? É mais ou menos essa a pergunta. Bora lá. Vamos lá, que a gente tem momentos como esse, gente, a gente tem que ler o campo. Nossa, até o baralho voou aqui. Calma, calma, calma. Tá. Tá, depois eu guardo isso. Qual é a abertura para encontrar um relacionamento amoroso bom? Nossa. Tá. Gente, é a cegonha. Tá, vamos lá. Ok. Pronto, veio? Aê, voltou. A primeira carta que saiu foi a carta da cegonha. A carta da cegonha, ela fala sobre que tem a possibilidade de novos inícios mesmo, de acontecerem coisas novas, de terem um relacionamento. E veio a carta dos lírios. A carta dos lírios, ela fala justamente, eita, tá ruim hoje. Ela fala justamente sobre que é possível trazer algo com leveza, algo com amor, algo que traga paz. Só que em seguida veio a carta da Lua, né? A carta da Lua, ela fala sobre a questão de que, apesar de ter tudo isso de bom, tem coisas que precisam, tipo, tem coisas que não estão claras, tem coisas que precisam ser trabalhadas, tem coisas ocultas, provavelmente, em você, que ainda tem que ser trabalhada para você se abrir para encontrar a pessoa certa, sabe? Mas que tem tudo para dar certo, tem tudo para sim encontrar uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa que você goste, mas para isso você tem que pegar a chave, que é o seguinte, é você pegar suas potencialidades, pegar na mão e falar, não, é isso que eu quero. Primeiro, você tem que escolher de verdade, porque a energia fala que você acha que não escolheu ainda de verdade. Você quer, mas não escolheu. Fala, eu quero. Tem que escolher e tem que fazer as movimentações necessárias para essa pessoa realmente verificar, mas que você tem tudo na tua mão para realmente, você está num momento que você está boa para poder encontrar essa pessoa, mas tem que trabalhar essas coisas que estão em você, que ainda estão um pouquinho desajustados, uma visão de relacionamento não muito legal, dos traumas que ainda está pegando, tem que olhar isso para poder atrair a pessoa legal, mas que tem tudo, você tem tudo na mão para conseguir fazer isso. Eu vou voltar para a terapia, Pérola. Depois eu coloco com você quando eu voltar para a terapia. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, gratidão sempre. Você é maravilhosa. Eduardo, um abraço. Meu parceiro de trabalho. Quando se puder fazer uma live com nós três aqui, a gente vai contar cada coisa, cada causa que você morre. Aí as pessoas tomam um remedinho antes para pressão subir. Porque a gente já viu cada coisa que você não tem ideia. A gente via muita loucura.
Mas, assim, foi um prazer enorme. Eu estou do seu lado, eu sou sua aliada, eu acho que tem lugar para o nosso trabalho juntas. E se um dia a gente trabalhar juntas, não importa que você mora em São Paulo, eu posso atender alguém que mora em São Paulo online e mandar para você. Será um prazer. A nossa troca vai ser sempre edificante. E essa coisa que acho que as pessoas perceberam, né? Essa afinidade, essa parceria que a gente conquistou. Sim, é maravilhoso. Um beijo para você, muita gratidão e até a próxima, meu amor. Fica com Deus, tá? Gratidão. Obrigada. Só fala para o pessoal como eles podem encontrar você, seja o seu telefone, pelo Instagram, como é que eles podem te contatar para você atendê-los? O meu e-mail é daniapapsi@gmail.com. Meu Instagram é daniapapsi, Daniela Azevedo. É muito fácil. Eu tenho como Daniela Azevedo eu mesma, né? meu e tenho primeira resposta em emergências e urgências psicológicas. Então, é o profissional e o que também é do Eduardo, e é o meu pessoal, mas o meu e-mail é 98, o meu telefone é 21 98271 5099. Manda o WhatsApp, porque eu não atendo ligação que eu não conheço. Maravilha, gente. Eu vou deixar aqui abaixo os dados dela. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. Combinaremos sim um novo conversa. Um beijo. E semana que vem, meus amores, foi um prazer. Temos um novo Fofocas Terapêuticas, onde falaremos de prosperidade. E para fechar, lembrando, sábado nós começamos o nosso tratamento de prosperidade coletiva. Então, se você quiser voltar para a prosperidade, se alinhar ou fortalecer, me chama. Eu vou deixar o link também aqui abaixo para a gente ir junto rumo à prosperidade. Um beijo! Tchauzinho! Tchau, prazer! Uma ótima Páscoa. Foi maravilhoso. Tchau, Uma ótima Páscoa. Verdade, ótima Páscoa a todos. Tchau.